Olá, pessoal! Preparados para mais um Virou Moda incrível como o de hoje? Claro que sim, né? Então acessa aí o Facebook, começa a nos assistir online, na TV, onde vocês quiserem, porque a gente está por tudo e eu vou querer ouvir os comentários de vocês, todas as dúvidas, que o programa começa já. A gente vai iniciar com a Saura Ramos, que é terapeuta complementar e vai falar sobre psicoterapia reencarnacionista. Uau! Eu tô muito curiosa! E terapia de regressão, além da constelação familiar xamânica, que é diferente da sistêmica, nós vamos entender por quê. Vamos conversar também sobre o mercado de moda e couro com a Camila Brum e com a Janine Lucht. Acertei, Janine? Acertou. Viu? Eu falei que eu ia acertar esse sobrenome lindo alemão, né? Então, as gurias vão falar sobre como está o mercado, por que as gaúchas gostam tanto de couro e nos mostrar umas peças incríveis. Tem também o Virei Mamãe e o VM Experimenta, mostrando uma sequência de fundir. Então, ó, bora lá! Então, gurias, bem-vindas, obrigada pela presença. Obrigada. O nosso público ainda não está vendo, eu tô olhando ali, mas tem uma arara de roupas de couro que os meus olhos não param de olhar para lá, vocês vão pirar, mulheres. Mas antes disso, bom, também se pirar, a gente faz uma psicoterapia reencarnacionista e fica tudo jóia, né? Verdade. Saura, eu sou uma pessoa curiosa. Quando eu vi isso, eu fiquei assim... Eu morro de curiosidade, mas te confesso que eu tenho muito medo. Assim, eu não sei se a gente viu filmes ou essa coisa de reencarnacionista assusta muito. Então eu queria que tu contasse, dividisse com o nosso público no que consiste especificamente esse teu trabalho. Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela vai fazer uma releitura, digamos assim, da tua infância e de fatos da tua vida sob uma ótica reencarnacionista, tá? Ela vai pegar aquela parte, aquela versão persona que nós falamos, que a versão persona nada mais é do que o nosso ego, aquilo que nós acreditamos ser, e vai modificar, transformar isso para a nossa versão espírito, que é aquilo que realmente nós somos, né? Aquilo é a nossa essência, o que nós viemos realizar aqui. Então faz essa transformação. E quando nós temos essa mudança, nós temos as melhorias. E aí é que vem a nossa cura. E aí a gente pode trabalhar transtornos como pânico, depressão profunda, estados severos de tristeza, sentimento de abandono, dores físicas. A psicoterapia reencarnacionista, ela trabalha o ser como um todo, trabalhando ele no físico, no mental, no emocional e no espiritual. A gente pode falar que a psicoterapia reencarnacionista, ela é uma escola moderna de psicologia, né? Mas sempre sob a visão reencarnacionista. O que é essa visão reencarnacionista? Ela tem necessariamente a ver com reencarnação? A pessoa tem que ser, por exemplo, acreditar, ser espírita ou ter essa afeição pela filosofia, doutrina espírita, enfim? Tá, perfeito a tua pergunta, porque para que a gente consiga dar continuidade no tratamento, é fundamental que a pessoa creia nesse tratamento, nessa terapia. Então, ela precisa, no mínimo, acreditar que existe uma reencarnação, que a gente não traz isso somente da nossa infância, que tudo que a gente está carregando é uma bagagem de vidas passadas. Então, é fundamental que ela acredite na reencarnação, independente de sua religião, tá? Sua opção religiosa, mas ela precisa acreditar na reencarnação. Caso isso não aconteça, óbvio que daí a gente vai sugerir outras terapias, né? Mas a base, o elemento fundamental da psicoterapia é a visão reencarnacionista. E como é que funciona, como é que é a metodologia, digamos, nesse processo? São consultas semanais por um período específico de tempo? Qual é a técnica que tu utiliza?
Então, como qualquer outra terapia, um só atendimento, um só encontro não é o suficiente, né? Porque a psicoterapia, ela é uma reforma íntima. Então, é importante que essa pessoa tenha um acompanhamento e ela vá fazendo essa mudança de dentro para fora. Então, ela precisa compreender o que ela precisa fazer dentro do processo. Nós estamos ali apenas como auxiliares para mostrar esse caminho, mas nada acontece se a pessoa não fizer o movimento. Então, é fundamental que a gente tenha esse acompanhamento, pelo menos 4 consultas. Depois dessas 4 consultas, a gente vê como essa pessoa, que movimento ela já fez, como ela está, para ver qual a continuidade do tratamento, tá? Mas, com certeza, não vai ser em uma só consulta que ela vai conseguir. E depende muito de pessoa para pessoa. Às vezes eu tenho um entendimento muito rápido daquilo que está acontecendo comigo. Então eu assimilo aquilo e já trago para a minha vida, já faço esse movimento e está tudo certo. E tem outras pessoas que não, tem um pouquinho mais de resistência. Então o tratamento vai depender mesmo do paciente. E a conversa, tem alguma outra... Eu vejo que tu também aplica reiki, né? Como é que funciona ali a consulta em si? Tá. A nossa conversa, ela tem em torno de 1h30 de duração, tá? Então, ali a gente faz, na primeira consulta, a gente já faz uma ficha de anamnese para entender o que é que esse paciente está buscando, né? Qual é o objetivo dele. A partir disso, todas as consultas elas terão esse tempo de 1h30, tá? Mas aí a gente vai agregando. Tu percebe se de repente consegue, dentro desse movimento do paciente, colocar uma regressão terapêutica. Nem todos se utilizam da regressão terapêutica, então vai muito de caso a caso, tá? Mas a metodologia é conversa, é muita audição, né? É esperar que aquela pessoa traga as informações e que tu consiga levar uma palavra a ela que venha agregar, sempre agregar, né? Que aquela pessoa saia daquela consulta reflexiva, mas melhor do que chegou ali. Agora sim, Saura, bem coisa de leigo, tá? Vou na consulta. Como é que eu chego, como é que eu descubro quais são os dilemas e questões, enfim, que eu trago de uma outra vida? E outra, acontece, como acho que o imaginário popular tem aquela coisa assim, na outra vida eu fui Cleópatra, tá? Como é que funciona isso? Porque eu fico imaginando, assim, como é que a pessoa, então, consegue se conectar com essa outra, não sei, dimensão, como é que vocês chamam isso? E não é assustador? Então, quando a gente fala sobre a psicoterapia reencarnacionista, a pessoa vai para entender um pouco melhor o que é isso. Tá, não ri de mim, Porque ela não, de fato, ela não entende, né? Não é algo que a gente, né, que seja muito exposto, ou que a gente fala muito sobre isso, né? A psicologia, a psiquiatria já é algo mais comum, né? Mais palpável, digamos assim. Então, já na primeira consulta, a gente já fala toda a metodologia da psicoterapia reencarnacionista, para que a pessoa entenda como que vai ser esse processo para ela. É um processo lento, sim, como eu te falei, como qualquer outra terapia que a pessoa vai fazer, tá? Então, ela precisa compreender que nesse processo que ela tá inserida, digamos assim, 99% do que vai acontecer com ela é um movimento que ela vai fazer. E ela não precisa ter medo dos monstros que nós mesmas criamos, né? Então, ela precisa fazer esses enfrentamentos. E o terapeuta está ali para auxiliar. Digamos assim, eu seguro na tua mão, eu ia te mas pedir um exemplo. quem vai, né? Eu seguro na tua mão, mas quem vai fazer a caminhada é exclusivamente você. Ninguém mais vai poder fazer isso por ti. Né? Isso é muito importante, porque senão cria aquela expectativa de que o terapeuta vai resolver a tua situação. E ele não vai resolver. Porque quando o paciente chega para nós, a gente também não sabe o que é que ele está buscando exatamente.
Muitas vezes ele chega dizendo, olha, eu estou com depressão. E tu vai buscar nas informações, não é exatamente uma depressão que ele tem. É outra coisa. Mas ele rotulou aquilo como depressão e ele trouxe aquilo para a vida dele como sendo uma depressão, né? Então a gente tem que buscar qual é a emoção, qual é o sentimento que está por trás disso para descobrir de fato o que é. Né? Então ele não vai imaginar que, o que será que eu fiz lá na outra vida que me trouxe a depressão? Não, não é isso. Não é buscar essa resposta. Não é essa resposta que a gente precisa. O que a gente precisa é entender como é que a gente vai fazer para modificar essa forma de pensar, essa forma de sentir, para que ela saia desse padrão repetitivo de comportamento ou de sentimento. Né? Então, a busca não é para essa resposta lá na vida passada, exatamente. Né? Claro que se na terapia isso não ocorre, a gente parte para a regressão terapêutica. Aí sim ela vai ter outras respostas. Ah, e aí são outros 500 a regressão terapêutica, Sim. então, que vai ficar picando. Vamos falar sobre isso depois. Vamos para o intervalo e já voltamos. Já de volta, e agora vamos para o Virei Mamãe, o nosso diário da gravidez. Olha aqui, eu tô numa festa, tem aqui um bar, tá? Inclusive, olhem ali o que tem escrito, beba sem moderação. E a grávida faz o quê? Faz um drink com água tônica, né? Que é o que nos resta, olha aqui, ó. Tá, mas vai ficar bem bonito, porque eu botei gengibre e limão. E acho que eu vou botar um alecrimzinho também pra dar um twist, ó. Tá um alecrim aqui assim. Ó. Pode aparecer, Lu, não tem problema. E aí, onde é que tá o nosso gelo pro meu super drink aqui? E assim a gente vai se adaptando, gente, porque essa é a vida, né? E vou ficar com... um drinkzinho na mão, ó. Então agora a gente tá aqui, né? Ó. O da Lu é batizado, meu não. Mas tudo bem. O que importa é a gente se divertir. Isso aí. É isso aí, né, gente? Quem não tem cão, caça com gato. Faz parte. Eu tenho umas receitinhas de drink sem álcool que eu estou aprendendo, que estão uma maravilha. Dá pra tapear bem, né? Não é a mesma coisa, mas a gente vai. O negócio é se divertir. Gurias! Finalmente a Arara está aqui à disposição para o povo ver. Vamos botar ali as roupas maravilhosas de vocês, tá? Eu sou fã das peças de vocês sabem disso, né? É um trabalho maravilhoso. E eu fiz questão de a gente trazer esse assunto porque eu vejo que a mulher gaúcha, ela tem uma paixão por couro, né? E hoje a gente usa couro, inclusive, no verão. Então... o couro conseguiu, acho que, dar essa virada de ser usado em qualquer momento. Como é que vocês que estão no mercado veem isso? Assim, como é que é o mercado atualmente? Acho até que uma renovação que teve nas peças, né? No fato de a mulher poder se vestir com couro e não ser aquela coisa engessada que parecia roupa de fazenda, né? E olha só o que a gente tem hoje, tantas possibilidades. Exatamente. Bom, o mercado do couro, ele é um mercado bastante tradicional aqui no sul do país e historicamente está relacionado com todo o desenvolvimento do cluster coreiro calçadista que se fez, né, já há alguns séculos aqui. E a tecnologia que está desenvolvida dentro desse cluster, então a gente tem a capacidade de ter uma conveniência espacial para acessar a todos os componentes necessários para desenvolver uma indumentária na área do couro aqui. Então, essa questão cultural de consolidação do cluster, né, do próprio desenvolvimento tecnológico dos curtumes, acabam impulsionando um fazer do couro aqui que se transformou depois, obviamente, numa cultura do usar o couro aqui também, né? Até pelo nosso clima também, que favorece também
o couro no inverno, ele tem uma coisa de se cobrir, de se esquentar, enfim, ficar grudado na pele. Acho que é muito gostoso de usar. E isso acabou indo para se espraiando. Sim. É que o couro, ele se adapta à temperatura da gente. Ele é uma pele, então ele também se adapta à temperatura ambiente. Mas aquilo que a Camila estava falando dos curtumes, né? Hoje a gente tem uma pele que depois vocês vão ver aqui na arara, mas a pele é muito mais fininha pelo tratamento que eles têm, e também tem toda uma questão de ser biodegradável, já tem peles, né? Os curtumes já pensam nisso também. E aí determinados couros são quase como um tecido, assim, a gente pega, às vezes parece uma seda, aquilo é tão gostoso de usar que mesmo no verão fica agradável. Sim, não é aquela coisa também mais... aquela peça de couro pesada, como né? era antigamente. Que não tem maleabilidade. Como era antigamente. Então, acho que o couro também foi se renovando, a técnica de processamento das peles. Então, isso contribui bastante. Sabe que tu falou uma coisa interessante, já está tendo um movimento na Europa, enfim, porque teve todo aquele movimento contra a pele, né? E agora está tendo um movimento de voltar a usar pele e couro, enfim, exatamente pela sustentabilidade, porque diferente de um tecido sintético, ele na verdade é natural, né? Essa é uma questão que a gente tem percebido bastante como uma orientação até de valor das nossas clientes que resolveram, inclusive, apostar em um guarda-roupa mais enxuto e mais perene, porque a peça que ela é feita em couro é uma das linhas que a gente oferece na nossa marca, né? Inclusive, ela foi a linha que veio depois, mas é hoje a linha que a gente acaba criando uma diversidade maior em termos de modelos, justamente porque caiu bem no gosto da nossa cliente a adesão desse produto no guarda-roupa dela. E o que a gente percebe é isso, são as clientes querendo menos com mais qualidade. Então, elas, em vez de investirem, principalmente a gente escuta muito hoje de histórias que envolvem lojas, né, com peças a valores super acessíveis, mas também, ao mesmo tempo, com trabalho escravo atrás. Então, elas não querem mais isso. Né? Quando elas compram conosco, elas estão comprando uma peça que elas sabem que vai durar uma vida inteira. Se elas tiverem filhas, meninas ou sobrinhas, elas vão poder passar essa peça adiante, né? Fazendo a manutenção, cuidando, num corte que é atemporal e um produto que vai substituir aquele que tu comprou numa loja que está previsto para se autodesfazer em 10 lavagens. Não, e né? de fato, o couro eco, por exemplo, o sintético, ele 3 anos já era. No máximo, né? E além disso, sua muito. Então, é uma diferença de qualidade e bem-estar também no uso da peça. Agora, gurias, tem couro metalizado. Aliás, a Camila tá vestindo. Eu achei legal que vocês vieram as duas com peças da marca, só que de estilos bem diferentes, mostrando que dá para também adaptar conforme o gosto, né? Uma coisa que a gente fala bastante na marca e que foi até o que me levou a conhecer a Camila mais profundamente há uns 10 anos, é a coisa da gente se conhecer o nosso estilo, o biotipo e cores, o que fica bem e o que não fica. E aí talvez isso os nossos looks reflitam bastante isso, né? A partir do momento em que a gente se conhece, a gente consegue escolher. Talvez eu não usasse. Eu sei que adoraria. Sim, eu inclusive tenho uma calça, né? Eu sou tão fã de verdade, assim, que eu tenho uma calça, inclusive, e que é um vinilizado. É um couro vinílico. É uma coisa sensacional. Que é super... Que a Camila usa, ela brinca que ela usa até para ir na padaria. E usa mesmo. Dependendo da composição que ela faz. Né? Então... Não, e tu já tá com um look assim que dá para ir trabalhar em qualquer lugar, vai adequado mesmo com couro, que muitas vezes é uma restrição que as pessoas têm. Não vou usar couro para ir pro escritório, mas tá aí, né? Tá aí. E cada vez mais, né, Aline? No início, quando a gente introduziu essa linha na marca, a gente começou atendendo clientes que compravam uma peça e dali 2, 3 semanas elas iam comprar outra. A gente perguntava, e aí, já usou? Não, eu estou guardando para um momento especial.
Hoje, essas clientes, elas mandam fotos indo para o trabalho, mostrando aquelas peças no dia a dia do guarda-roupa delas, o que é muito bacana para nós, porque a gente viu que realmente está tendo uma cultura que está desmistificando essa questão de que o couro é para ocasiões especiais ou o couro é só para momentos em que a temperatura não está tão quente, né? Não está um dia tão abafado, porque hoje a tecnologia possibilita que a gente possa usar o couro realmente no verão. E dentro da nossa marca, todas as peças que a gente cria, a gente sempre pensa, tem como base a demanda real da mulher, né? As nossas bases todas são feitas pensando em clientes que existem, tanto que todos os modelos são denominados em função de alguma modelo, alguma cliente, alguma amiga que inspirou, né, aquela peça. Né? Bem vida real. Bem vida real, exatamente. Né? Então, isso é bem importante. E isso vem com uma ideia que a gente compartilha muito dentro da nossa marca, que é uma frase do Buffon, que diz que le style c'est le homme aimé. O estilo é o próprio homem. Então, se nós queremos atender as mulheres com peças em couro ou mesmo em outros materiais, a gente tem que entender quem é essa mulher que está comprando da nossa marca, quais são os anseios dela, o que ela quer comunicar através daquela roupa, qual é o território de existência que ela vai expressar através daquilo que a gente está criando, né? E possibilitar que ela expresse parte desse território de existência com um look, que seja um look incrível. E a gente tem conseguido fazer isso muito bem, né, Janine? Eu sempre penso assim, em situações assim que nos marcaram. Por exemplo, uma cliente que foi nos visitar e tinha tido um bebê fazia um mês. Ela vestiu uma saia e ela chorou, sabe? Ela ficou feliz, ela disse muito obrigada por me dar a possibilidade de eu me ver mulher de novo, de eu recuperar a minha autoestima, porque logo, né, que nasce o bebê, né, a gente sabe, fica né? caco, né? Né? Aquele primeiro mês adaptando a rotina, né? Então, assim, a roupa ajudou ela nesse momento, tu vê, né? E isso, claro, a gente fica muito feliz, né, de compartilhar todos esses momentos das nossas clientes. Não, e a gente olha, inclusive, assim, como tem para tudo que é gosto mesmo e pode se adaptar a cada uma delas. Tem ali o metalizado, bom, tu tá vestindo um metalizado. E o que eu acho legal é ver como o couro, como tu falaste antes, ele não é mais assim, uma coisa que tem que ter isso clássico, né? Não, ele vai se adaptando também conforme as estações. Por exemplo, vamos mostrar aí, Janine, esse conjunto maravilhoso? Quer mostrar ali? Mostra. Olha ali, ó, esse que eu tô de olho nele, o prata. Mostra a prata pro povo. Esse é uma saia midi que tá virada, tá aqui. Olha que coisa maravilhosa isso. Esse daí, Camila. Esse é uma saia midi e a regata prata, que é igual essa regata que a Camila tá usando. Sim, que ainda tem a vantagem, tu desmembra, pode usar separado, mas também dá pra fazer um look bafo. Sim, mas essa que é a nossa ideia. A gente sempre fala que as nossas peças são colecionáveis. Então, calças dessas de couro com malha, as pessoas costumam ter uma de cada cor, né? Dependendo do orçamento. Mas, em geral, o sonho de todo mundo é ter uma de cada cor. Então, como a gente pensa em fazer sempre peças que são clássicas e atemporais, vai colecionando, que nem LOL, como diz a Camila, vai colecionando que nem LOL, e é que nem Blade, né? Vai colecionando. Não, e vou dizer uma coisa, e aí vai jogando. São tão caras essas LOL, né? Pra quem não sabe, a LOL... eu não sabia, porque eu tenho filho menino. LOL são umas bonequinhas que vêm umas bolotas desse tamanho e custam muito caro. Essas LOL são tão caras que eu acho que vale mais a pena colecionar peças de couro. Deixar pra filha. Deixa pra filha. A minha filha fica... Vamos deixar as LOL pra outra hora. Mas aí é isso. Esse look aqui a gente trouxe também no metalizado que a Camila tá vestindo. Uma saia que é no outro corte. Dá até pra levantar. Levanta aí. Que coloca, por exemplo... Tira a calça, coloca aqui o conjunto, tu já tem uma outra proposta, né? Oh, meu Deus! Então, a gente tem que pensar nesse biotipo, a gente tem que pensar naquela mulher que é uma mulher mais executiva, mais clássica, daqui a pouco quer usar no Natal, vai botar um metalizado, mas o corte dela ainda vai ser clássico, não vai ser um corte como, por exemplo, foi o da saia midi. Sim. Né? Que é uma saia que requer uma pessoa com uma personalidade mais... né? Aquela pessoa que gosta de chamar assim, um look mais fashion, né? De botar uma peça que está mais dentro de uma tendência de moda, digamos assim. Mostra aquele vestido azul
Porque ele tem uma... Ele é mais Esse? romântico, assim, isso, mais feminino. Então. Acho que pra Esse ver que dá de aqui- tudo mesmo. Ai, que lindo! Esse aqui é um look pego- que a gente fez, um look mãe e filha. Em collab. Ai, não a gente vou poder fazer isso, mas tudo bem. Que coisa Mas bem a gente linda. vende Vira pra lá, separado aqui, ó, o pra- vestido, né? Esse modelo aqui, ele tem uma história muito bonita, porque, na verdade, a gente criou ele em colaboração com uma médica que, quando conheceu a nossa marca, começou a curtir muito, a consumir bastante a nossa marca. O sonho dela era poder vestir a filha dela igual com couro, e ela perguntou se a gente faria isso. E no início a gente ficou pensando, será que, né, vamos, né, encarar essa? E a gente viu que não, vamos fazer, porque realmente, assim, tem essa vontade de expressar a maternidade através das roupas, e esse está sendo o nosso métier, né? Então, a gente criou esse vestido em colaboração com a médica, que é a doutora Júlia de Barros Machado. Fizemos esse lançamento, fizemos uma cartela de cores específica para esse modelo, que é em Sim, Candy que é- Colors. aham. Obviamente, porque as meninas também, né, tem que gostar do modelo, mas também tem que gostar da cor. E a gente pensou num modelo que fosse parecido, mas não igual. Então, se tu for olhar, o decote da criança é diferente do decote do adulto, porque a criança com decote V não vai ficar. Sim, esse né? é mais... Ele realmente é mais apropriado pra idade, né? Isso, ele não é um vestidinho midi, ele é um vestidinho curtinho. Na menina vai ficar um vestidinho bem infantil. E na mãe vai ficar um vestido super elegante. Lindo, lindo. A gente vai ver mais algumas peças depois, mas agora vamos pro intervalo e já voltamos. E hoje tem VM Experimenta. E vocês sabem que a gente anda por aí, por esse Rio Grande do Sul, mostrando algumas coisas diferentes, né? E eu estive por Gramado essa semana, estava lá me refestelando numa sequência de fundir e pensei, por que não mostrar para o mundo, já que até o Egito andava nos vendo, como é que funciona uma sequência de fundir na Serra Gaúcha? Vamos lá. Então, hoje eu tô aqui em Gramado e vou mostrar para vocês como é que funciona um rodízio de fundir. E depois eu vou sair rolando por óbvio, né? Então, tradicionalmente, o rodízio de fundir constitui num fundir de queijo, o de carne e o de chocolate. Delícia. Então, para acompanhar o de queijo, veio polentinha, batatinha, cenoura, uma cesta cheia de pão que eu já detonei. E tem até goiabada para fazer um Romeu e Julieta, olha que maravilha. E olha o que já aconteceu com o meu prato de queijo. Tem várias opções de molhos. Teca, tu sabe quais são esses molhos? Ah, esse daqui é barbecue, tem alho, gelé de morango, pesto, berinjela. Nossa, infinito. E na verdade a pessoa nem sabe qual é, mas ela vai provando. Isso aí. Bom. Finalização, que é confundir de chocolate, gente. Olha essa vontade de se atirar aqui dentro. Mostrar, olha aí, ó. A Teca tá super fazendo uma sobremesinha. Que delícia. E eu vou, deixa eu ver, tem morango, banana, abacaxi, mamão e até, pra quem não for muito adepto das frutas, pêssego. E pra finalizar, esta comilança, um chazinho, né, gente? O meu é de camomila, né, de boldo, que dizem que o de boldo não dá pra grávida, mas ó, cheers. Só no chazinho depois, né, gente, pra fazer descer isso aí. Chegou a me dar um negócio, uma vontade de me atirar naquele queijo de novo, naquele chocolate. Vocês gostam de fundir? Muito, muito. É muito bom, né? Ah, foi uma alegria quando eu vi que ia ter fundir. Bom, Saura, ficou picando. A terapia de regressão, né? Como é que funciona isso? A pessoa faz aquela coisa assim, você vai voltar, você era Napoleão, alguma coisa assim, e volta, apaga.
Como é que funciona? Isso é mais, acho, da hipnose. É que a gente fala em regressão, então é isso Sim. que eu acho importante pontuar e explicar, porque as pessoas têm uma ideia muito errada, né? Verdade. Então, a regressão terapêutica, ela é uma ferramenta dentro da psicoterapia. Não necessariamente todas as pessoas vão passar pela regressão terapêutica, tá? A técnica em si consiste em a pessoa estar deitada. Existe toda uma leitura de um relaxamento que a gente faz inicialmente, em torno de 15 a 20 minutos esse relaxamento. E a pessoa vai fazendo uma expansão de consciência. Tá? Ela está ali o tempo inteiro. Né? Essa é uma das perguntas. Tá? Mas aonde eu vou? Né? Não, você não vai a lugar algum. Vai estar ali o tempo inteiro, consciente daquilo que está acontecendo, mas expandido. Tem diferença em relação a isso, né? A pessoa não desliga, não apaga. E o terapeuta fica o tempo inteiro ao lado dessa pessoa, escrevendo, anotando tudo que ela verbaliza. Existe também, digamos que eu posso usar esse termo como processos verbais que a gente faz durante a regressão, que são falas prontas, nada é a curiosidade do terapeuta, está tudo no manual, a gente faz a leitura exatamente como está nesse legal manual. falar isso para não também, mas e o terapeuta não pode estar direcionando? Não, de maneira alguma. Na regressão terapêutica, que é esse método pela BPR, que é a Associação Brasileira dos Psicoterapeutas Reencarnacionistas, nós usamos essa postura. A gente faz exatamente como está no manual. Então, toda a leitura é feita por ali e não existe uma indagação do terapeuta. Não tem uma curiosidade minha que está interferindo ali. Então, as falas são colocadas nos momentos certos, nos momentos exatos, para que a pessoa possa te dar esse retorno daquilo que ela possa estar visualizando, imaginando, enfim, né? Porque a regressão é exatamente isso. A pessoa chega num certo momento, por ela estar consciente, que ela imagina ela pensa que tudo aquilo é do imaginário dela. Eu estou idealizando isso, estou só imaginando. E, na verdade, ela está fazendo um acesso a uma vida passada, ela está fazendo acesso a uma memória, né? E a gente fala também, que eu acho que é bem importante comentar sobre isso, dentro da regressão, o terapeuta, ele é só um auxiliar, né? A gente faz esse auxílio, digamos que a espiritualidade, esse auxílio aos mentores, por isso nós não conduzimos nada. Quem faz essa condução, essa direção da regressão, são os mentores da pessoa. Então, a pessoa vai só acessar aquilo que ela está pronta para acessar. Então, de uma regressão, a pessoa sempre vai sair melhor do que chegou. Né? E vai sair. Não, eu pergunto bastante porque é algo que, claro, tu é muito tranquila em relação a isso, porque tu sabe da seriedade do teu trabalho, mas a gente fica cheio de dúvidas. Então, na verdade, não deixa de ser uma forma de a gente buscar ali na fonte, que lá no nosso inconsciente também, tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Verdade. Buscar respostas e soluções que a gente não está conseguindo ver. Essa tua fala é interessante porque muitos deixam de fazer a regressão por receio. Né? Mas o que vai acontecer comigo? Para onde eu vou no momento de uma regressão? Como eu falei antes, a gente não vai a local algum. Tu só está expandido, tu está acessando uma consciência externa, digamos assim, né? Então, tu está fazendo acesso à memória que já está contigo. É como se tu fosse lá, abrisse uma chavezinha, abrisse uma porta, e eu vou olhar para isso agora. Hoje eu estou pronta para olhar para isso. Né? Quem sabe amanhã eu abro outras portas, outras chaves. Né? Então, é importante que a pessoa saiba que a regressão tem início, meio e fim. Então, o início vai ser aquela meditação, aquela expansão que a gente faz, aí todo o trabalho da técnica, e o final é trazer essa consciência de novo. Né? Então,
com relaxamento também, a gente vai buscando para que a pessoa se sinta neste plano novamente. Como tem que sair dessas nossas censuras, né? E realmente sei lá, é o que tu falou, essa consciência é muito difícil para quem não tem todo o teu conhecimento, a gente conseguir compreender isso. Eu fico aqui me debatendo, porque eu acredito, mas eu fico assim, mas como que isso acontece? Né? Tu fica ali entre a razão e entre o racional e o irracional. Mas eu acredito muito nisso, que a gente é maior e mais complexo do que imaginamos. Aliás, pelo visto, não só eu, porque tem uma pancada de gente aqui dizendo, ó, a Belonia dizendo que ama esse tipo de terapia, que acredita em reencarnação. Eliane Cunha, excelente tema, parabéns. Amo essa terapia, essa terapeuta, Joana Deli, da UPRA. E aí vai, gente, é isso aí, eu também fico bem louca, querendo saber um monte de coisa. Além disso, que está na nossa pauta, a constelação, então, familiar xamânica. O que raios é isso? Porque a constelação familiar já virou moda, né? O pessoal já está mais a par. Mas o que o xamânico traz de diferente? Então, nós usamos dentro da constelação familiar xamânica os elementos do xamanismo. E isso pode ser instrumentos, as ervas, enfim, tudo que você imagina que possa ser da natureza, né? Os elementos da natureza. E aí a gente traz isso para a constelação para que a pessoa tenha um acesso mais rápido, mais fácil com a sua ancestralidade. Toda a constelação, mesmo a que nós chamamos de constelação sistêmica, ela vem do xamanismo, porque o xamanismo é a nossa ancestralidade. São só rótulos que a gente acaba colocando, né? E aí a constelação xamânica, ela consegue deixar o trabalho, a terapia em si, mais descontraída. Quando a pessoa tem uma certa dificuldade para acessar um campo, né, que é o campo da constelação, a gente consegue trazer isso com os elementos, ou com o toque de um tambor, ou um maracá, ou com umas ervas, com uma essência. Então, a pessoa tendo afinidade com aquilo ali, ela consegue se conectar com mais facilidade. Pois é, dá para dizer que as pessoas precisam se reconectar com alguns instintos mais naturais seus, exatamente para conseguir acessar mais profundamente algumas gavetinhas, como tu falaste? Sim, porque tudo são memórias, né? Tudo são memórias. Quem não lembra daquela refeição da avó, né? Nossa, e aí aonde tu for e tu sente o cheiro daquele tempero, isso vai te conectar novamente lá à tua avó. Então, nós necessitamos disso, né? E se eu tiver uma certa resistência de conexão, esses elementos vão trazer essa facilidade, né? E a constelação, ela vai atuar em todos os campos na pessoa, em todos os aspectos. Que a gente pensa em constelação familiar como ela sendo só do sistema familiar, né? Como ela sendo só conflitos familiares. E na realidade não é só isso, é muito mais além. A gente pode atuar sobre o campo corporativo, profissional, sobre o financeiro, e todas as relações, não só familiares, todas as relações afetivas, as relações interpessoais também. Isso a gente acaba trazendo, a gente usa um termo dentro da constelação, que é honrar alguém. Então a gente acaba honrando alguém que lá no nosso antepassado acabou sendo excluído de alguma forma. E aí a gente traz a memória dessa pessoa dizendo, olha para essa história, vocês não vão esquecer dessa história. Eu estou aqui para trazer ela à tona de novo. Então a constelação atua nessas áreas. É interessante isso de não ser só focado em família, porque o próprio nome acaba nos induzindo a isso, né? Mas pode ser útil em vários agrupamentos, enfim. Então, nós chamamos de constelação familiar porque tudo isso decorre da relação, na verdade, entendeu? Então, mesmo que eu tenha um conflito lá,
que seja corporativo ou que seja um relacionamento afetivo ou do meu financeiro, eu estou honrando algo lá atrás que tem a ver sim com a minha família, mas não necessariamente um conflito familiar. Essa é a diferença. É em função disso, pela presença de algo ao qual eu me refiro e não a relação em si. Olha só que mesmo, interessante, viu? Virou exatamente Moda isso. te ensina muitas coisas. Vamos para o intervalo e já voltamos. E agora é a hora do nosso Drops de Moda e vamos com algumas inspirações para trabalhar nos dias mais quentes. Voltamos, eu estava conferindo aqui, né, o roteiro, afinal de contas, tá na mão para isso, né, gente? Gurias, faltou falar sobre algo que eu acho muito importante quando a gente fala em peças de couro. Como eu comentei já várias vezes, muitas pessoas têm essa coisa, calça de couro, blusa de couro, vai ser um troço quadrado, vai ter um caimento assim duro. Mas não, né? E vocês fazem muito esses cortes, a modelagem, para que se ajuste a silhueta da mulher conforme for do interesse dela. Então, eu queria que vocês explicassem como é que vocês trabalham o couro para esse fim. Vai lá, mostra pra gente. Bom, a gente tem um trabalho de modelagem, que é um trabalho bem detalhado, onde a gente, às vezes, chega a modelar até 5 vezes a mesma peça, para a gente ter a certeza de que vai servir e vai valorizar o corpo da mulher real, né? E a gente sempre pensa em diferentes biotipos, porque nem toda mulher é aquela mulher padrão brasileira ampulheta. A gente tem a mulher retângulo, a gente tem a mulher maçã, a gente tem a mulher pera. E a regra básica para quem quer criar um look que harmonize com seu biotipo é ver aonde ela tem um volume maior, que ela precisa, de repente, compensar, né? Ou que ela precisa minimizar. Então, a gente sempre... Ou que ela quer valorizar, né? Então, a gente sempre pensa nisso, né? Vou mostrar alguns modelos que a gente tem que trabalhar com essa questão. Isso, vamos ver, então. Tá? Então, a gente tem este cropped, que ele também tem uma versão em vestido, onde a gente desenvolveu um recorte orgânico que quando vestido, ele assenta bem na parte do busto feminino. E esse recorte aqui, ele dá um up naquele busto da mulher que já teve seus filhos. Adoramos dar up em tudo, Ele ajuda a valorizar a parte do busto e com uma modelagem aqui que possibilita o uso do sutiã, porque a gente também não está mais lidando com mulheres que têm 16, 17, não são meninas, né? São mulheres que vão para o trabalho, elas usam sutiã, elas precisam de modelagens que possibilitem certos esse artifícios, uso, né? Exatamente, né? Então esse até a gente trouxe uma combinação na nossa saia sereia. Essa saia sereia foi o pedido de uma cliente nossa que queria muito que nós fizéssemos uma saia sereia e a gente adaptou a modelagem tradicional da saia sereia, que de modo geral deixa a pessoa mais baixa, deixa a pessoa mais cadeiruda, para esse corte, onde a gente tem um recorte que é mais orgânico aqui também, deixando um babado mais curto na frente e um babado mais comprido na parte de trás. Então, isso possibilita que a pessoa, ao vestir, ela tenha um visual mais alto, né, mais longilíneo,
E também ela tem um recorte numa altura aonde esse babado ajuda a equilibrar o quadril. Então a nossa saia sereia hoje, ela é uma campeã de vendas porque a gente consegue atender não só aquela mulher que não tem quadril, mas também aquela mulher que sempre quis vestir uma saia sereia e não conseguia, né? Não, e o legal de ser mais compridinho atrás, o detalhe, o babadinho, é que não fica aquela saia, as pessoas têm bumbum, aquilo dá volume na saia, sobe a parte de trás, então fica onde tem que estar. Fica né? onde tem que estar, exatamente. E aí a gente tem a nossa calça skinny, que é uma calça bem básica, se Nossa, que linda! for olhar, mas ela tem um recorte aqui atrás, que é um recorte que vem do modelo de montaria, que ajuda a dar aquela diminuída no volume do bumbum e dar aquela empinadinha, então, por Olha, ter esse recorte aqui, né? Ele Fazer ajuda cirurgia bastante. plástica pra quê? E essa cor é muito legal, porque ela, na verdade, pode até substituir um jeans. Claro, com certeza, exatamente, não precisa de cirurgia, tem que nos Não. visitar lá no showroom. E aí a gente tem, por exemplo, um outro modelo, esse aqui. Esse é um modelo bem bacana também. Ele é um modelo que tem um zíper na lateral de 60 centímetros. Então, quando ele está fechado, ele fica uma calça reta, que é um Aham. modelo que nunca sai de moda. Mas no momento em que tu vai abrindo, ajuda aqui, Janine. Só É. para mostrar aqui o detalhe. Tu puxa um que flare. legal! Se quiser bem aberta, abre tudo, mas Então, a pessoa, ela vai vestir e vai abrir o zíper conforme o visual que ela quer criar. 2 em 1. 2 em 1. Se ela quiser criar um visual mais longilíneo, ela vai deixar mais fechado até a batata da perna e depois vai abrir só no finalzinho para tapar o escarpão. Se ela quiser deixar um visual mais fashion, num estilo mais de pantalona, ela vai abrir inteiro e vai poder usar de repente com um salto médio ou com um salto baixo. Se ela quiser deixar um look mais tradicional, ela vai fechar todo Fecha o zíper tudo. e vai usar ela com o zíper inteiro fechado. Então, essa é uma calça que acaba agradando a diferentes biotipos justamente por ter E essas são cores, possibilidades. essas ainda que vocês mostraram, são cores bem neutras, né? Que dá pra jogar com uma série de opções. Sim, a gente trabalha com uma cartela. Essa não é neutra, não. mas é maravilhosa. Essa é um tributo à tia. Ai, olha aí, que coisa linda. Chega a dar uns pulos na Que a cadeira. gente sabe que vermelho e pink, né, são preferidas. Essa é a nossa primeira calça, foi o primeiro modelo que a gente criou. Ele foi inspirado numa arquiteta, né, que pedia muito, que tinha o sonho de ter uma calça de couro com malha e pedia muito para que nós criássemos. Então, nós criamos e nós colocamos um diferencial, que seria esse acabamento com zíper no próprio bolso. Aqui são 2 bolsos em cada lado, na modelagem das costas, e ela tem uma cintura um pouco mais alta, então não é uma calça de cintura baixa, né? Ela é uma calça skinny, mas não é aquela calça que tu vai ficar embalada a vácuo se tu vestir. Então a gente pensa em todas as Dá questões. pra correr atrás dos filhos. isso. Se abaixar. A Porque gente eu gosto desse bolso de couro atrás, porque ele também, a malha às vezes marca bem, né? Isso. Então o bolso dá aquela disfarçadinha no que não precisa aparecer no bumbum. Exatamente. E a gente também colocou os passantes, que também não é algo que a gente costuma encontrar assim tão facilmente numa calça de couro com malha, para aquela mulher que gosta de deixar a calça bem à mostra e usar um cinto. Né? Então, essa calça aqui é uma calça que a gente foi a primeira que nós criamos e ela é perene. Ela é um perene. universo inteiro de couro que dá pra se esbaldar. Gurias, olha, meus parabéns pelas peças de vocês, são lindas e tem realmente muitas opções, é de encher os olhos. A gente olha e fica já imaginando, porque com certeza a pessoa gosta de alguma, né? Não tem como, eu não sou muito vermelho, achei meio demais, mas tem outras opções ali, sensacional. Nós vamos nos atirar ali depois, Saura? Saura, antes da gente se atirar, é bom fazer uma psicoterapia pra gente estar equilibrada antes de ir às compras, né? Fazer a melhor escolha, né? Exatamente. Pra finalizar, essas opções que tu trouxeste da tua psicoterapia, enfim, da regressão, mesmo da constelação familiar, são indicadas para qualquer pessoa ou tem alguma indicação específica? Desde crianças a idosos, a própria psicoterapia é possível fazer com casais, pais, familiares. Então, pode
todas as pessoas estão, é acessível a todas as pessoas, tanto a constelação quanto a regressão terapêutica, assim como a psicoterapia. Com a ressalva da regressão terapêutica, que quando é em crianças, precisa alguém como um pai ou alguém que tem um vínculo, um pai, uma mãe, que tem um vínculo afetivo com essa criança. Tem que ter um responsável. Isso, e a própria pessoa vai ser um interagente dessa regressão. A criança não vai deitar para fazer a regressão. Ah, sim, importante saber isso. Bom, gurias, muito obrigada. Adorei ouvir vocês hoje, ver tanta coisa linda. Obrigada a vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando com muito carinho, como sempre. Agora vocês ficam com a Elione Prestes em Arquitetura e Design. Beijo, até amanhã.